porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glorie, glorie. Wana kola kashikwembu kola. Wana kola kashikwembu kola. Wana kola kashikwembu kola. Wana kola kashikwembu kola. Ungite kuma mwanyani wakufana na Yesu. Ungite kuma mwanyani wakufana na yena. Nambi wala vetela wenungete mukuma. Nambi wala vetela wenungete mukuma. Ungite kuma mwanyani wakufana na Yesu. Ungite kuma mwanyani wakufana na yena. Nambi wala vetela wenungete mukuma. Nambi wala vetela wenungete mukuma. Wana kola kashikwembu kola. Wana kola kashikwembu kola. Wana kola kashikwembu kola. Wana kola kashikwembu kola. Yena ifelile koneshi amba nwini. Ainyika utomi dejidinga eliki. Yena ifelile koneshi amba nwini. Ainyika utomi dejidinga eliki. Yena ifelile koneshi amba nwini. Ainyika utomi dejidinga eliki. Kolwa kashikwembo ingato ta kolwa kashikwembo ingato ta kolwa tano ta kolwa kolwa makwezu kolwa kashikwembo tano ta ponda kashikwembo tano ta kolwa kashikwembu kola. Wana kola 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 kashikwembu kola. É o que eu vou fazer. Fiz esse vídeo só para demonstrar o que é polichinelo. Vamos a isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso.
Niluza, nitakuma. Niluza, nitakuma. Nikuma ikwasuka Yesu. Nikuma utomika Yesu. Nikuma liranzuka Yesu. Nikuma vanganuka Yesu. Nikuma ikwasuka Yesu. Nikuma utomika Yesu. Nikuma liranzuka Yesu. Nikuma vanganuka Yesu. Nikuma ikwasuka Yesu. Ka Yesu. Ka Yesu. Hallelujah. Nambe niluza mashaka. Nambe niluza mundi. Nambe niluza vangano. Nikuma ikwasuka Yesu. Nambe niluza mashaka. Nambe niluza mundi. Nambe niluza vangano. Nikuma ikwasuka Menina, eu vou começar o meu desafio. Nikuma liranzuka Yesu. Nikuma vanganuka Yesu. Hallelujah. Nikuma ikwasuka Yesu. Nikuma utomika Yesu. Nikuma liranzuka Yesu. Nikuma vanganuka Yesu. Hallelujah. Nikuma ikwasuka Yesu. Nikuma utomika Yesu. Nikuma liranzuka Yesu. Nikuma vanganuka Yesu. Hallelujah. Nikuma ikwasuka Yesu. Nikuma utomika Yesu. Nikuma liranzuka Yesu. Nikuma vanganuka Yesu. Nikuma ikwasuka Yesu. Yesu, Yesu ntena. Yesu kautomitamira. Yesu, Yesu ntena. Yesu kautomitamira. Semba wena Yesu wamina. Yuwena ntena unganziponisa. Nkwashusha mina ninyiketa wena. Yuwena ntena kuwanya kamina. Semba wena Yesu wamina. Yuwena ntena unganziponisa. Nkwashusha mina ninyiketa wena. Yuwena ntena kuwanya kamina. Yesu, Yesu ntena. Yesu kautomitamira. 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 Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa sessão de perguntas e respostas. A gente vai ter um tempo aqui com alguns dos preletores que você ouviu falar durante o acampamento.
e nós vamos responder algumas questões enviadas por vocês. Nós selecionamos algumas perguntas baseado na relevância do tema, os temas que estivessem mais de acordo com o que foi ensinado durante cada sessão. Tá bom? Então, eu vou apresentar a questão aqui e vou pedir para um dos nossos preletores responder a questão. Se alguém quiser depois fazer algum tipo de comentário, se alguma outra pessoa aqui do grupo quiser fazer algum tipo de comentário, fica à vontade, mas tem que ser sempre dentro do tempo, tá bom? E a nossa primeira pergunta é para o pastor Carlos Nogueira. Pastor Carlos, como alguém pode evidenciar realmente que é regenerado ou que tem a salvação? Basta ir à igreja ou ser batizado? Oi, tá me ouvindo, Bibi? Espero que todo mundo esteja me ouvindo, certo? Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta. O que eu gostaria de colocar é que, segundo Marcos 16:16, o batismo é, sim, um dos primeiros sinais de alguém que realmente nasceu de novo. A Bíblia fala isso. Não é o único, não é o sinal que salva, mas é um sinal. Mas a segunda coisa que eu estava a pensar, eu estava a olhar a carta que Paulo escreveu em Efésios, e ele está escrevendo para pessoas que tinham se convertido há pouco tempo, e ele começa a falar a respeito das características de alguém que agora é regenerado. E ele começa a falar assim, 4:17 de Efésios. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. E aí ele dá uma lista enorme de características das pessoas antes da conversão. Versículo 20, ele fala, por isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados, vocês agora estão em Jesus. E aí eles falam, é necessário deixar de lado a antiga maneira de viver. Cada um de vocês deve abandonar, aí vai, abandonar a antiga para a verdade. Vocês não podem mais ficar irados. Então ele começa a dar uma lista grande de características de mudança de vida. Então, que a principal característica de uma pessoa que está agora viva em Cristo é uma vida diferente. Uma vida que Jesus muda. Então, eu mentia antes, não minto mais, eu falo a verdade, eu me irava se eu era casado, eu tinha dificuldades no meu lar e tudo mais, como filho eu mudo, como patrão, como todas as características das áreas da minha vida são mudadas. Então, quando a Bíblia fala sobre pelos frutos de vida, você tem que mostrar uma nova forma de viver. Muito bom, pastor Carlos. Muito obrigada. A próxima pergunta vai para o pastor Felipe Neves. Felipe, alguém comentou o seguinte, que durante a explanação não percebeu muito bem o primeiro ponto sobre nova mentalidade. Então, talvez você pudesse explicar um pouquinho melhor. E também quero saber como eu posso fazer com que os meus amigos e irmãos possam ter uma nova mentalidade. Legal, muito boa pergunta. Eu quero me manter aqui em 1 Pedro, e a ideia da nova mentalidade aqui, ela está muito ligada a esse portanto, que você pode ler aqui no versículo 13. Então, o conceito aqui que eu queria explicar para vocês e reforçar aqui para vocês é essa ideia do que vem antes. Tudo aquilo que vem antes sobre salvação, sobre o fato de ser peregrino, sobre as garantias da salvação que nós temos em Jesus, tudo isso forma em mim uma nova mentalidade.
E essa nova mentalidade que vem da salvação, que vem das garantias da salvação, que vem do conhecimento de Deus, ela me ajuda a agir, ela me prepara para a ação. Então, essa ideia da nova mentalidade é justamente isso. Quando você coloca os conceitos de salvação, de quem Deus é, de quem você é na sua mente, para que você possa tomar boas decisões, para que você possa viver uma vida diferente, para que você tenha uma nova mentalidade, uma nova percepção sobre o mundo, sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Uma das coisas interessantes é perceber que as provações que aqueles leitores da carta estavam tendo poderia trazer para eles uma dificuldade de decisões, problemas nas decisões, ou até decisões erradas. Quando 1 Pedro, então, levanta o que é salvação e essas garantias da salvação, isso clareia a mente deles. Isso traz uma nova mentalidade para eles encararem as novas provações ou as provações que eles iam viver como cristãos. Agora, essa segunda parte da pergunta, relacionada a 1 Pedro, essa nova mentalidade, ela só vem quando a pessoa entende o Evangelho. Quando ela entende o Evangelho, quando ela percebe quem é Jesus, o que Jesus fez por ele, quem ele era, quando ele crê em Cristo Jesus, aí sim, a sua mente muda. É algo que só o Espírito Santo pode fazer na mente da pessoa. Então, eu diria, se você quer mudar a mentalidade de alguém, apresenta a pessoa de Jesus. Porque só Jesus pode mudar a nossa mentalidade. Muito bom, muito bom. Vamos seguir agora fazendo uma pergunta para o missionário, o pastor Antônio Guni, falando diretamente de Inhambane. Guni, responde aqui essa questão que chegou para nós, por favor. Como conciliar a ideia de um Deus bom com o sofrimento atual no mundo? Muito obrigado. Essa é uma pergunta realmente muito boa. É daquelas em que todos nós, ao olhar para o momento que estamos a passar, a pergunta é: onde está Deus? Por que Ele permite com que isso aconteça conosco? Eu queria ir para Lamentações, capítulo 3, e olhar aqui os versículos 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos do homem, pisar debaixo dos pés de todos os pesos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o mande? Presta atenção no versículo 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Se nós olharmos para esse texto e recuar um pouco para a criação em Gênesis, vamos perceber que quando Deus fez o homem, o colocou no jardim do Éden, ele vivia e não sofria, não tinha nenhum problema de sofrimento. O sofrimento ele começa a aparecer como consequência da rebeldia do homem. Então, o homem, por causa da sua escolha de rebelar-se contra Deus, ele passa, então, a experimentar sofrimento. Agora, respondendo direto à pergunta, como posso ver ainda esse Deus sendo bom no meio do sofrimento? Algo que pode me ajudar a entender é perceber a soberania de Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus ele ordena e controla e domina tudo. A bondade dele não está ligado a permitir um mal ou não. Faríamos a pergunta da seguinte maneira: como é que um Deus bom pode entregar seu único filho para sofrer na cruz do Calvário e ainda dizermos que é bom? Mas foi isso que nós vimos na carta de 1 Pedro, que ele foi ultrajado injustamente, ele foi morto na cruz, padeceu sem ter cometido nenhum pecado. A soberania de Deus vai nos ajudar a equilibrar, a olhar para os atributos de Deus, lembrando que ele é soberano.
Acho que essa é uma pergunta muito recorrente e tem vários textos da Bíblia que poderiam nos ajudar a responder, mas de forma mais simples e pontual, eu diria que é isso. Tá certo. Muito bom. Reconhecer a soberania de Deus, de fato, nos ajuda a aceitar e a entender muito melhor o que está acontecendo no mundo, né? E a gente vai fazer agora uma pergunta para a missionária Jordana, que falou, foi quem deu o estudo para as moças no grupo de interesse sobre feminilidade bíblica. Se você não assistiu, corre lá depois no link, clica lá para assistir. E a pergunta para você, Jo, é a seguinte: como devemos enquadrar a feminilidade bíblica na vida social e amorosa? Sim, é uma boa pergunta. E eu acho que antes disso, só esclarecer, né, que dentro de várias áreas, nós temos na palavra de Deus orientações que são específicas para mulheres, mas também muitas outras orientações para os filhos de Deus em geral, que quando a gente busca obedecer a isso, isso é uma forma de representar a feminilidade bíblica. Porque como a gente viu, né, hoje à tarde, a feminilidade bíblica é quando nós entendemos para o que nós somos criadas, né, criadas para a glória de Deus. E entrando nesse assunto, né, de vida amorosa, e eu acho que eu penso assim que a pessoa está mais pensando nessa área sentimental, não tanto dentro do casamento, porque a gente falou um pouco sobre isso no estudo de hoje à tarde. Então, como se relacionar, né, com os meninos nessa área sentimental. E a gente tem algumas orientações na palavra de Deus, por exemplo, Provérbios 4:23 diz que nós devemos guardar o nosso coração. Então, a gente tem que buscar guardar o nosso coração, não entregar isso para os meninos. A gente vê em 1 Tessalonicenses 4:6, nós não devemos defraudar o nosso irmão, né? Então, ou seja, defraudar é quando você faz algo, talvez uma atitude, uma forma de vestir, que vai produzir no outro sentimentos que você não vai conseguir suprir. Então, nós somos chamados para, nesse tipo de relacionamento, não defraudar o nosso irmão, seja com roupa, seja no nosso comportamento, até na nossa forma de andar. E até pegando o gancho de 1 Pedro 3:4, que a gente falou hoje à tarde, sobre um espírito dócil e tranquilo, né? Uma mulher tranquila, uma mulher que confia no Senhor. E como que isso se reflete nesse relacionamento? Então, é uma mulher que ela não corre atrás dos meninos, não toma iniciativa, mas que ela confia no Senhor, que Deus está cuidando dessa área da vida dela, e Ele é soberano sobre isso. Então, ela descansa nisso. Então, eu acho que algumas formas de demonstrar a feminilidade bíblica, também na área social, e eu acho que é nessa parte de, talvez, faculdade, trabalho, a gente tem muitas orientações também sobre nosso comportamento com as nossas palavras, ser verdadeira, honesta, correta, cuidado com as nossas amizades, influências. Mas acho que o que eu gostaria também de incentivar as meninas, né, que a gente gosta muito de detalhes, de saber como fazer em cada área específica, e nós estamos muito acostumados com respostas rápidas. A gente quer resposta, mas a gente não quer o trabalho duro de estudar, de processar. Então, eu acho que se você quer ser uma mulher feminina biblicamente, que busca desenvolver isso nos seus relacionamentos, isso é mais sobre o seu coração, o seu relacionamento com Deus, do que um comportamento específico, né? Então, desenvolva o seu relacionamento com Deus, a sua profundidade na palavra de Deus. E quando vier essas questões, você vai saber como se portar, porque você já tem desenvolvido isso, né? Muito bom. Muito bom, obrigada, Jordana. E aqui, então, a gente vai agora começar uma segunda rodada de perguntas. Todo mundo respira aí. Ah, mentira, olha só, esqueci. O Enéas, tem uma pergunta para ele também. Esqueceu de mim? Esqueci, desculpa. Minha anotação aqui saiu de ordem, desculpa.
Temos uma pergunta para o Enéas, que falou hoje também, para quem acompanhou, no grupo de interesse masculino, sobre masculinidade bíblica. Desculpa. Então, a pergunta para você é: conforme o meu estudo sobre masculinidade bíblica, como um jovem pode crescer na área de ser um provedor? Explica aí para o pessoal. Tá certo, obrigado, meu amor, pela oportunidade. E é bom poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto que tratamos, né? Nós falamos de 4 características que são características distintivas da masculinidade bíblica, ou seja, que são diferentes, né? Tem muitas orientações e características que são comuns a nós, homem e mulher, que são comuns a nós como crentes, mas algumas nos distinguem, né? Que são características de função. E nós falamos da liderança, do amor, da proteção e da provisão, né? E a provisão é essa questão que nós levantamos aqui, que foi levantada. Eu lembro que o principal motivador para nós como homens sermos protetores é o exemplo do próprio Deus, né? No Salmo 34:10, quando diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta, né? É uma característica de Deus como aquele que ama e cuida dos seus, a provisão, né? Nós vemos isso também lá nas palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, né? Em Mateus capítulo 6. E vemos que essa é uma orientação específica para nós como maridos e pais, homens, com relação às nossas famílias. Podemos ver lá em Efésios capítulo 5, que citamos no estudo, podemos ver em 1 Timóteo 5:8, né? Quando Paulo fala especificamente, né? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, é responsabilidade nossa como homens, né? A provisão sobre a nossa família. Eu falei que algumas características são importantes para nós colocarmos isso em prática, como a diligência, né? O ser trabalhador, envolvimento pessoal, uma atitude de servo. Mas como que é isso na prática? Acho que a pergunta tem a ver com isso, né? Como é que eu coloco isso na prática? Desenvolvo essa característica. E eu diria que, infelizmente, a nossa cultura, o mundo tenta distorcer a visão bíblica, né? E às vezes coisas que essencialmente não são ruins, muitas vezes o mundo quer distorcer e dar uma motivação errada para isso, né? Eu acho que isso começa para nós desde pequeno, nosso estudo, né? As crianças muitas vezes estão sendo encorajadas a ir para a escola para estudar, para quê? Para ganhar boas notas, para quê? Para um dia conseguir entrar numa faculdade, para quê? Para ter um bom emprego, para quê? Para ganhar muito dinheiro, para quê? Para comprar muitas coisas, para quê? Para ganhar mais dinheiro, para quê? Para ter mais coisas. E essa mentalidade, né, do mundo é uma mentalidade muito distorcida. Enquanto que nós vemos na Bíblia que algumas dessas coisas são coisas boas em si, não são ruins, mas que deveriam ser feitas com a motivação certa. Por exemplo, estudar. Então, devemos sim estudar, né, desde criança, com nós como homens, com uma das motivações exatamente essa. Eu me preparar para servir a Deus, os outros, e inclusive me preparar com uma vocação, ter mais habilidades, capacidades para prover para minha família. A mesma coisa com relação à faculdade, né? Você jovem que está na faculdade hoje, que boa motivação é você ser excelente no que você está a estudar, para ser um ótimo profissional, para então poder prover bem para sua família. E você que trabalha da mesma forma, né? Trabalhe Muito bem, bom. seja um bom trabalhador para honrar a Deus e suprir para sua família. Falei bastante, né? Falou, só deixei porque eu tinha te esquecido, hein? Muito bom, pessoal. Vamos começar a próxima rodada, então, de forma bem objetiva, para a gente ganhar o tempo aqui. Voltando lá com o pastor Carlos Nogueira. Pastor Carlos, vale a pena passar dificuldades pela fé que um dia abraçamos?
Como resgatar a esperança em tempos de crise e aflição, pastor? Vale a pena o sofrimento? Bibi, eu acho que sempre vale a pena. A Bíblia menciona que o resultado da provação é muito bom. Eu acho que todos nós queremos esse resultado. E não tem jeito de não irmos para Tiago. Tiago, capítulo 1, quando fala a respeito das provações, o resultado final das provações é alguém maduro, íntegro, sem faltar, completo, sem faltar nada. Como os outros irmãos estavam mencionando, quando nós fomos criados perfeitos com Deus, a comunhão, não havia necessidade de sofrimento, o relacionamento com Deus era perfeito. Quando caímos, a nossa natureza, ela busca coisas menores, ela busca prazeres menores. E a provação, a dificuldade, muitas vezes o sofrimento, é a maneira do nosso bondoso Pai nos chamar de volta, nos chamar a atenção para Ele, para coisas eternas, para as coisas mais importantes. E então, a dificuldade, a provação, se você olhar na Bíblia, é o meio mais efetivo de Deus nos amadurecer. Se você olhar o livro de Atos, com tantas coisas maravilhosas acontecendo, o ambiente do livro de Atos é um ambiente de grande perseguição e sofrimento. Crentes que têm que fugir. Apóstolo Paulo, Pedro, presos por causa do evangelho, mas a reação deles era uma reação de alguém que estava entendendo, estava a perceber como que Deus estava a usar aquilo para mudar a reação dele. Então, o produto final da provação, do sofrimento, é um produto muito bom. Acontece que nós queremos esse produto, mas não queremos esse processo. Permita que Deus use esse sofrimento para construir em você um caráter que não é um caráter superficial, que não é um caráter meio vazio, como é muito comum no mundo de hoje. Então, o sofrimento, através da Bíblia, através da história dos crentes pelo mundo, tem sido um ingrediente sempre muito bom para nós. Infelizmente, nós não aprendemos bem através de outros meios. Quando tudo vai bem, a nossa tendência é deixar Deus um pouco de lado. E nosso Pai nos ama muito. Ele quer o melhor para nós. Então, Ele nos traz de volta através de alguns sofrimentos. Vale a pena. Ótimo, ótimo. Vale a pena sofrer por Jesus. Isso aí. Então, vamos para a segunda pergunta destinada ao pastor missionário Felipe Neves. O que é santidade? Como vencer o pecado na vida, Felipe? Já venceu aí o pecado? Explica para o pessoal como é que você fez. Boa pergunta também, porque muitas vezes a gente fala muito, né, sobre os conceitos que estão na Bíblia, como santidade, trindade, por aí vai, e às vezes a gente não entende bem o que significa isso. Mas de maneira bem simples, eu quero olhar para 1 Pedro ainda e pensar que na mente de 1 Pedro aqui, o significado de santidade é bem simples. Seria uma conduta nova. Se você der uma olhada ali em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Então, ele está falando aqui, olha, a conduta que você tinha no passado, agora que você entendeu o evangelho, você então muda a sua conduta. Capítulo 2, versículo 1, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia. Capítulo 2, versículo 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras. Aí ele vai falar sobre santidade dentro da família, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres,
tratem-nas com honra. Capítulo 4, versículo 2 a 4, vai dizer: para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então, 1 Pedro aqui, desde esse versículo que ele fala sobre santidade, ser de santos como Deus é santo, ele vai trazer um monte de ideias de uma nova conduta que agrada a Deus e que se assemelha à pessoa de Deus. Sobre essa segunda pergunta de como é que é mesmo? Como tornar-se santo? Como vencer o pecado na vida. Como vencer o pecado na vida? Tem várias respostas, mas uma delas eu queria deixar também baseada em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. A ideia aqui de Pedro é aproximar-se da palavra de Deus. João 17 diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. E você já no acampamento tem aprendido sobre o que é hora silenciosa, sobre devocional. Então eu diria para você conseguir vencer o pecado, aproxime-se da palavra de Deus, você vai aproximar-se da pessoa de Deus e isso então trará força para você vencer o pecado. Uma das frases que eu ouvi, que nunca mais esqueço, é que cristianismo não é apenas uma religião. Cristianismo ele é um relacionamento. E é isso que você tem que fazer. Você precisa alimentar o seu relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Muito bom. Obrigada, Felipe. Pastor, missionário Antônio Guni. Pergunta boa aqui também, hein? Qual é a diferença de provação e tentação? Como posso saber se estou a ser tentado ou provado? Epa, esse pessoal só faz pergunta para acabar com o dente. Tá certo. Primeiro vamos pegar a diferença entre provação e tentação. Provação eu equiparo ou comparo com um teste. O professor dá uma matéria e depois de um certo período ele exige para perceber se o aluno assimilou aquela matéria, então ele dá um teste, onde o aluno pode ser aprovado ou reprovado naquele assunto ou naqueles assuntos que o professor levantou. Trazendo dentro do contexto bíblico, a provação é o meio que Deus usa para gerar maturidade nas nossas vidas. O que seria, então, tentação? Tentação é algo que vem de dentro para fora. Está ligado à cobiça. Vamos para Tiago, capítulo 4, versículos 13. Tiago 4, versículo 13, vai dizer o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, na verdade, a tentação é uma isca colocada e em função do que eu já tenho alimentado dentro de mim, eu posso, então, ser tentado a ceder a isso ou não. De forma mais simples, o que poderia ajudar, provação vem de fora para dentro, para testar o que está por dentro, a estrutura aqui, e tentação é a partir de dentro para fora. Só para dar um exemplo simples, quem não gosta de cacana, quando vê cacana, não é atraído pelo cacana, porque acha amargo e tudo isso. Mas para quem gosta muito de cacana, pode até ser tentado a comer além do que ele é capaz, por conta da cobiça e do gosto que ele tem pelo cacana. Agora, a segunda pergunta é: qual é a diferença? Ou como posso saber se estou a ser tentado ou provado? Olhando para a definição que nós colocamos, eu diria que naquilo que são fatores externos, que são coisas que vêm, vamos pegar a situação dos primeiros leitores da primeira carta de Pedro.
eles estavam a passar por provações, porque eles estavam a enfrentar dificuldades que vinham por força externa. Eles passavam por sofrimento por causa de ser cristãos. Então, estava a ser testado a qualidade da fé que eles tinham, se abririam mão de Cristo por conta de não quererem passar pelo sofrimento que eles poderiam estar a passar. E pensando na questão de tentação, é examinar-se por que isso está a atrair seu coração. Porque muitas vezes você tem lá dentro já alimentado desejos, a cobiça, como vimos em Tiago, e aí já te ajuda a distinguir o que seria tentação ou provação. Muito bom, Obrigado. muito prático, hein? Obrigada a você, Guni. A gente que agradece. Muito prático. Provação, de fora para dentro, tentação de dentro para fora. Não vamos mais esquecer. A próxima pergunta é um combinado aí, para Enéas e Jordana responderem. Tá bom? Vamos administrar o tempo aí, Enéas. Deixa a Jordana falar, hein? A pergunta é a seguinte. No que diz respeito à santidade, gostava de saber sobre a aparência do cristão. É pecado tatuar? A minha forma de vestir, minha aparência física, influencia as pessoas não salvas? Ou, o mais importante é o estado do meu coração? Por que nós, salvos, devemos ter uma conduta saudável? Né? Então, na verdade, é um apanhado aí sobre comportamento e postura de um cristão no mundo aí. O que vocês têm para orientar essas pessoas sobre o comportamento e a aparência delas diante do mundo, a influência que isso exerce? Começa a Jo? Pode ser. Já que são muitas, eu vou escolher as que eu vou responder e deixo o resto para Enéas. Não, mas eu acho só interessante, né? Porque, na verdade, não tem como desconectar o coração das nossas outras reações e atitudes, né? Acho que ao contrário do que o mundo diz, o coração não é só sentimento, mas na palavra de Deus a gente vê o coração como fonte de pensamento, de vontade, de palavras, atitudes. Então, quando você desenvolve um coração que agrada ao Senhor, automaticamente os seus pensamentos vão mudar, a sua forma de agir vai mudar, a sua forma de vestir vai mudar. Então, mas existe uma ordem, né? Então, a gente tem que, sim, primeiro começar com o nosso coração. Isso vai refletir nas outras áreas da nossa vida. E eu acho que, sim, nós somos chamados para viver uma vida saudável, porque é exatamente disso que nós somos resgatados por Cristo. Então, Deus nos resgatou de uma vida vazia, para que a gente pudesse, então, viver uma vida que agrada ao Senhor, né? Uma vida que não está doente, escravizada pelo pecado, mas sim que consegue viver para o Senhor. E sobre tatuagem, acho que o Enéas pode falar mais um pouco, a gente não vê nenhuma instrução sobre isso no Novo Testamento. Talvez o que eu falaria seria uma questão de motivação, né? Por que eu faço o que eu faço? Então, 1 Coríntios 10, 31, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? Então, sondar o seu coração também. Enéas, vai lá. Sim, eu concordo com a Jordana. Eu diria que Deus está, sim, preocupado com o nosso coração, né? E quando falamos do nosso coração, estamos a falar do nosso ser, quem somos como um todo, né? Então, a Bíblia deixa claro também que a forma como Deus transforma e quer transformar o nosso coração, isso é refletido exteriormente, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, não tem como eu separar muito as coisas, né? De dizer, não, Deus quer só o meu coração, mas se Ele quer o meu coração e Ele alcança o meu coração, o restante da minha vida, inclusive a minha aparência, é influenciada e é determinada aí pela transformação que Ele traz para o meu coração. Então, a partir daí, eu ia exatamente citar esse versículo de 1 Coríntios 10, 31, né? Nós vivemos agora para a glória de Deus.
E acho que, especificamente falando sobre a tatuagem, né, eu acho que essa e outras questões duvidosas para nós cristãos, algumas perguntas podem ser feitas. E talvez uma das principais seja essa, né? Será que isso glorifica a Deus? Será que eu posso fazer isso para a glória de Deus? Né? Tem outros versículos na Bíblia que me ajudam a perceber como eu posso melhor glorificar Deus. Por exemplo, tem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, se não me engano, quando fala de se afastar da aparência do mal. São perguntas que eu posso fazer e, respondendo essas perguntas, eu posso ter uma direção de como eu posso viver para a glória de Deus. Né? Então, na minha forma de vestir, isso faz sim diferença e Deus quer sim transformar a partir do meu coração o meu exterior. Né? Deus quer que eu seja uma testemunha para aquelas pessoas de fora. Deus quer que as pessoas vejam o quê? Eles vão enxergar meu interior? Não, eles vão ver como eu vivo a minha vida, o meu exterior também, a minha aparência, e tudo isso vai influenciar no impacto que eu tenho na vida de outros também. Então faz toda a diferença. Deus está preocupado com o nosso coração, mas Ele quer também que toda a nossa vida seja transformada. Muito bom! Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Algum outro colega aqui quer fazer algum comentário sobre a... Vai lá, Carlos, fica à vontade. Vai lá. Carlos, a gente está tendo algum problema com o seu som, a gente não está conseguindo entender. Mas vamos fazer o seguinte, eu acho que algumas questões que a gente conversou aqui, a gente pode tentar produzir alguns conteúdos mais específicos que vão poder ajudar quem ainda ficou com dúvida, tá bom? Até por causa de tempo, a gente vai ter que encerrar. Mas se você ainda ficou com dúvida, eu vou pedir para o pastor Carlos depois mandar esse comentário para a gente. A gente publica em algum lugar, ou num post no Facebook, ou em algum outro lugar. Você vai ter acesso ao comentário do pastor Carlos nesse assunto também. Tá bom? E continua mandando suas questões para o seu conselheiro. A gente tem material na área de modéstia e outras coisas na sua vida também. Um abraço, obrigada por ter participado e volte na próxima sessão. Tchau, tchau. Muito bom, pessoal. Espero que tenham gostado desse tempo que nós tivemos de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. E falando disso, hoje, 19 horas, teremos a nossa última sessão. Teremos a nossa última sessão bíblica hoje. É a nossa última. Então aproveite ao máximo. Nós teremos o nosso culto da fogueira. Convide mais pessoas para virem fazer parte disso, para aproveitarem ao máximo isso aqui. Então não esqueça, 19 horas esteja conectado. 18 horas e 50 você deve estar conectado. Porque 19 horas irá começar a nossa última sessão bíblica. Então espero te ver lá. Até lá!